Então, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos neste momento. Meu nome é Oswaldo Chiavone, eu sou orientador da Joyce Azevedo Bezerra, que ela vai defender agora a sua monografia intitulada Breve Revisão sobre o comportamento do benzeno pireno em subsuperfície e avaliação de sua degradação em solo contaminado através de persulfato de sódio ativado por ferro 2. Então, nós temos como de fato orientadora a doutora Vivian Maria Magalhães, que hoje ela deve estar se preparando para o concurso, mas nós agradecemos muito a sua participação e a grande equipe, né, que tem a professora Marilda, tem também a doutoranda Rayane, tem a Raíssa Pontes e muitos outros do projeto de cooperação da CAPES, que eu estou prestando contas essa semana, tá certo? Que foi junto com a USP. Então a Joyce agora vai ter a sua apresentação durante um período aí de 30, 40 minutos, tá bom, Joyce? Em seguida a professora Magna vai fazer as suas considerações, as suas revisões, e também a doutoranda Rayane Macedo vai fazer as suas arguições também, e depois eu também completo. Se alguém também tiver, por favor, algum comentário que está na audiência, eu sei que está aí Thalita, agora entrou Antônio Bezerra, Raoni, Raíssa, pronto, todos vocês tiverem, a Essia também, quem tiver alguma observação vai ter o espaço também para vocês participarem, tá bom? Quero agradecer e agora deixar a palavra com a Joyce, que está perto de estar se formando como engenheira química. Bom dia. Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão vendo o slide minimizado, né? Isso, Tá, então eu tenho. Só que quando eu abro, eu não vejo ninguém, é isso mesmo? é isso mesmo. Tá, então tá. Bom dia a todos, né? Então vamos, na verdade, finalizar o meu curso dessa forma, apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Breve Revisão sobre o comportamento do benzopireno em subsuperfície e a avaliação de sua degradação em solo contaminado através de persulfato de sódio ativado por ferro 2. Meu orientador é o professor Oswaldo Chiavone e minha co-orientadora é Vivian, que infelizmente não está presente conosco. E eu sou Jéssica Azevedo. Então, um pequeno sumário do meu TCC consiste em introdução, objetivos, fundamentação teórica, uma revisão bibliográfica sobre o benzopireno, metodologia, resultados e discussões e conclusão. Como introdução, então nós temos nas últimas décadas que o crescimento populacional mundial vem ganhando grande ênfase. E com esse crescimento há também a necessidade de um maior consumo de alimentos, um maior consumo de insumos em todas as áreas diversas, e para isso há-se a necessidade de um maior consumo de petróleo e seus derivados. Dentro disso, nós temos que há, com esse uso excessivo de petróleo e derivados, uma contaminação ambiental por hidrocarbonetos que podem contaminar o ar, a vegetação, a fauna, águas superficiais e subterrâneas e o solo. E por que esses hidrocarbonetos são tão significativos? Eles são tão importantes porque eles apresentam-se hoje como um dos maiores problemas na contaminação ambiental atual. E dentre esses inúmeros HPAs presentes no petróleo e seus derivados, nós podemos citar o benzopireno, que é um HPA de 5 anéis aromáticos fundidos e que possui grandes características de ser toxicológico e cancerígeno ao homem. E dentre as inúmeras técnicas que existem para descontaminar tais áreas, né, visto que se existem áreas contaminadas, nós devemos remediá-las, para que não haja tanta contaminação para as outras pessoas. Existe uma técnica chamada processo oxidativo avançado, POA, que ele atua de duas formas, pode ser usado de duas formas. In situ, que é quando a inserção dos oxidantes e dos catalisadores acontece no próprio local contaminado, que nós chamamos ISCO, que é a oxidação química in situ, e a ex situ, que é quando nós pegamos aquela área contaminada e levamos para outra área e há o tratamento dessa terra ou dessa água, do que esteja contaminado, fora do local, digamos assim, natural.
Joyce? Joyce? Avaliar sua degradabilidade em solo contaminado através de ensaios de tratabilidade aplicando um método convencional de oxidação química com ativação do persulfato de sódio por íons ferrosos. E os objetivos específicos foram realizar esse estudo bibliográfico, iniciar os estudos de grupo de pesquisa Fortex sobre o benzopireno, realizar estudos de oxidação preliminares utilizando o método convencional, avaliar as condições de oxidação de acordo com diferentes planejamentos, buscando a melhor condição, analisar estatisticamente, quando possível, os resultados e fornecer informações desse tratamento inicial para projetos futuros que possam ocorrer com o contaminante. Uma fundamentação teórica, né? Então, para nós começarmos a estudar sobre degradabilidade no solo, nós temos que saber o que seria o solo. Então, o solo é um produto de transformação de substâncias orgânicas e minerais da superfície da Terra sobre a influência dos fatores ambientais que operam ao longo de vários anos. Então, como nós sabemos, o solo, para ele ser formado que nós conhecemos, ele passou por processos físicos de vento, de chuva, temperatura, químicos, ação do oxigênio, em oxidação, carbonatação e através da ação dos micro-organismos, em que eles vão degradando a matéria orgânica e, ao decorrer desses anos, nós temos o que conhecemos por solo, que possui uma morfologia conhecida e organizada. E o solo, segundo Braga, ele é composto por compostos minerais, que seriam fragmentos de rochas matriz, de outros minerais, que foram se depositando, 25% de ar, 25% de água e 5% de compostos orgânicos, formados por fauna, flora, decomposição, raízes de plantas, entre outras coisas. E a importância do petróleo e de seus derivados. Como eu já tinha mencionado anteriormente, com a demanda cada vez mais crescente da população, há necessidade do petróleo para que seja como matéria orgânica para matéria de produção para diversos produtos e também como uma energia para inúmeros processos. E com isso, dependendo principalmente da indústria petrolífera, que ocorre desde a sua exploração, com seu refino, com seu transporte, armazenamento, e também na distribuição, principalmente nas formas de postos de combustíveis, pode acontecer que haja algum tipo de falha e esses combustíveis eles estejam sendo liberados e contaminando solo e água por petróleo e seus derivados. Segundo a CETESB, uma área contaminada consiste em qualquer área, terreno ou local onde houve a introdução de substâncias ou resíduos depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou natural. E como esses combustíveis eles possuem propriedades físico-químicas diferentes da água, eles acabam formando uma fase líquida não aquosa, ou seja, não há uma mistura completa dos combustíveis junto com a água. E essa NEPL, como se chama, essa fase líquida não aquosa, ela pode ser classificada de duas formas. Em NEPL, que seria uma fase líquida não orgânica menos densa que a água, e a de NEPL, que ela seria mais densa que a água, então, digamos que ultrapassaria os lençóis freáticos, que é como podemos observar nessa imagem. Quando há uma contaminação com NEPL, como gasolina, como diesel, que são mais leves que a água, elas são derramadas, percorrem o solo e quando encontram um lençol freático, elas não conseguem ultrapassar o lençol freático, sendo arrastadas pelo fluxo de água contaminando longas distâncias. Já no DNEPL, por ser mais densa que a água, ela consegue penetrar, digamos assim, o lençol freático, acumulando-se no solo, abaixo da água e formando uma contaminação pontual, além de também, de acordo com as propriedades físico-químicas, podendo ser carreada. E os principais responsáveis por essa contaminação são as indústrias de petróleo, especialmente os postos de combustíveis. No Brasil não existe uma fiscalização tão expressa assim, que calcule e que meça quantas áreas estão contaminadas, só que em 2002 a CETESB ela liberou a primeira lista
com áreas contaminadas no Brasil, e foi no estado de São Paulo, que possuía 255 áreas contaminadas por produtos químicos. 5 anos depois, São Paulo já possuía 2.272 áreas, e segundo o CONAMA, dados de 2018, apenas 3 dos 27 estados brasileiros realizam controle dessas áreas contaminadas. Dentre elas, São Paulo, que possui 6.110 áreas, entre elas contaminadas e já em tratamento, Minas Gerais 662 e o Rio de Janeiro 328. Enfatizando então que a ação dos postos cada vez mais frequente, elas acarretam sim em contaminação. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então, são substâncias que possuem 2 ou mais anéis aromáticos condensados e que podem ser obtidos a partir da pirólise da matéria orgânica ou por combustão completa. E sua origem pode provir de origem natural, vindo de erupções vulcânicas, queimadas espontâneas que liberam esses HPAs, ou através de atividades antrópicas, através do escapamento de veículos, a queima de carvão, fumaça de cigarro e óleos lubrificantes. E a exposição humana a esses HPAs, ela pode ocorrer através de inalação, ingestão ou contato térmico. E de acordo com o peso molecular, elas classificam-se em 2 formas. Os de baixo peso molecular, que possuem 2 a 3 anéis aromáticos, que são fenantreno, antraceno e naftaleno, substâncias essas que já foram estudadas no nosso grupo de pesquisa, e o alto peso molecular, que apresentam de 4 a 6 a 7 anéis benzênicos. Exemplo desses são benzopireno, que é o do meu estudo, fluoreno e triseno. E esses com alto peso molecular são os que possuem características mais toxicológicas e potencialmente ou cancerígenas ao homem. E por tais níveis de complexidade e de, digamos assim, perigo ou risco à saúde humana, a USAPA elaborou uma lista de componentes prioritários que devem ser estudados para que possa haver essa degradabilidade e que eles não contaminem tanto o meio ambiente, trazendo risco para nós. E dentre eles encontra-se o benzopireno, que é o estudo do meu trabalho. O benzopireno, ele é conhecido por ser um poluente de grande potencial carcinogênico para o homem, encontra-se presente nas classificações da IARC e da USAPA como potencialmente tóxico para o ser humano, e considerando tais riscos para a saúde humana, devem ser feitas técnicas de remediação dessas áreas. Como eu já havia mencionado anteriormente, o POA é uma das técnicas que vem sendo utilizada com bastante ênfase por tratar componentes orgânicos, e ela faz o uso conjunto de oxidantes fortes e de catalisadores e que possui como finalidade converter o componente lá de contaminação em produtos mais inertes, né? Então, através dessa oxidação química dos oxidantes fortes e dos catalisadores, através de inúmeras reações, busca mineralizar, transformando em água, gás dióxido de carbono e água, ou em componentes mais inertes do que os primeiros. E o método de oxidação química sugere, como eu já havia mencionado também, que essa inserção seja feita no local contaminado. E algumas vantagens que elas possuem são: a técnica pode ser utilizada em uma gama de contaminantes, apresenta-se como um processo de tratamento rápido, pode reduzir custos, pelo fato de ser realizado no próprio local, não ter que ter uma logística de transporte, coisas do tipo, para retirar a área e depois trazê-la novamente, e normalmente gera resíduos que não possuem grandes proporções, se comparado a outras técnicas. E alguns oxidantes que podem ser utilizados nesta técnica são permanganato, persulfato, reagentes do fênton, que é o peróxido de hidrogênio, íons ferrosos, além do oxigênio. No nosso trabalho, eu utilizei como oxidante o persulfato de sódio, por ele possuir a capacidade de degradar uma grande variedade de contaminantes, ser acessivelmente fácil de ser encontrado a um preço bom, tornando o processo mais vantajoso financeiramente. E como ele atua? O persulfato de sódio, quando em solução aquosa, ele dissocia e se formam íons. O íon persulfato, que é esse S2O8 com menos 2 em cima, ele possui um potencial de oxirredução de 2,01 volts, então é considerado um bom oxidante. Entretanto, o ânion persulfato ele ainda pode ser mais, digamos assim, mais vantajoso para a degradação, porque se ativado,
ele transforma-se no radical sulfato, que é esse que está embaixo. Não sei se consigo mostrar. Que é esse que está embaixo. Esse aqui. Ele pode ser ativado, formando esse radical sulfato, que possui um potencial de oxirridação ainda superior ao ânion persulfato, o valor de 2,60 volts, e ele assemelha-se ao da hidroxila, que é considerado um dos melhores oxidantes para tratamento. E essa ativação do ânion persulfato do radical sulfato, ela pode acontecer por fotoativação, adição de calor, ajuste de pH, metais de transição e íons ferrosos, por exemplo, que foi o que nós utilizamos aqui. Então, nós utilizamos o persulfato ativado com íons de ferro. E o que é que acontece? O persulfato, o ânion persulfato, é ativado por ferro e transforma-se no radical sulfato, que atuará na degradação do nosso composto, né, que seria o benzopireno. E agora, iniciando uma revisão bibliográfica sobre o benzopireno, que foi um dos enfoques do meu TCC. O início dos estudos sobre o benzopireno ocorreu no ano de 1931, quando foi possível obter o isolamento do benzopireno presente no carvão e, posteriormente, realizar sua síntese. Nos estudos que eu fiz, eu vi que os estudos dos HPAs em si iniciaram quase que concomitantemente com o do benzopireno, porque eles começaram a ver incidência de doenças e que as pessoas que trabalhavam com chaminés ou com carvão estavam apresentando algum tipo de doença. E daí eles começaram a investigar e descobriram o benzopireno. E no ano de 1970 ele foi considerado como um composto cancerígeno, identificado mundialmente em ambientes respiráveis e em aerosóis urbanos, indicando que todo mundo que estava trabalhando com aquele carvão ou com algum tipo de derivado estava adoecendo. Então, por isso ele foi considerado mundialmente presente mundialmente, por bastante gente estar utilizando essas substâncias naquela época. E pode ser obtida a partir da química completa da matéria orgânica. É um HPA constituído por 5 anéis aromáticos fundidos, que possui como forma estrutural C20H12 e peso molecular de 252,3 gramas por mol. Possui a aparência de pequenos cristais amarelo pálidos que, em condições ambientais de contaminação, apresentam-se no estado líquido. É pouco solúvel em água, para não dizer quase que insolúvel, mas apresenta solubilidade em alguns compostos orgânicos, como benzeno, tolante, etileno. Então, nesses ele possui solubilidade. Temos aqui uma tabela com propriedades físico-químicas do benzopireno, ponto de fusão 176,5 graus Celsius, ponto de ebulição 495, densidade 1,4 gramas por centímetro cúbico, pressão de vapor 5,49 vezes 10 a menos 9 milímetros de mercúrio, coeficiente de partição 6,13, constante de R 4,57 vezes 10 a menos 7 atmosferas por metro cúbico por mol, e a solubilidade de água 1,62 vezes 10 a menos 3 miligramas por litro. Agora, de acordo com a sua toxicidade, como eu já havia mencionado, ele pertence à lista de poluentes prioritários a serem estudados, visto sua biodegradabilidade e por seu potencial toxicológico, elaborado pela USAPA, e de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a IARC, ele pertence ao grupo 1 de uma relação com 5 grupos, que vão desde cancerígeno até não cancerígeno ao homem, não provavelmente cancerígeno ao homem. Então, pertence ao grupo 1, sendo considerado, sim, uma substância cancerígena ao homem. Aqui encontra-se a classificação de alguns HPAs que possuem evidências carcinogênicas, e o benzopireno pertence ao grupo 1. E seu teor toxicológico, ele provém de quê? Ele provém da sua ação pró-carcinogênica. Então, quando o poluente entra em contato com o humano, seja pela pele, pela aspiração ou inalação, eles sofrem transformações enzimáticas através de um enzima, que é a citocrom P415. Então, ela possui, aqui com o benzopireno, ela realiza transformações químicas nele, transformando nesse composto, que é o benzoapireno diolóxido,
que ele possui a maior capacidade de interagir com DNA e RNA, tornando-se então é um metabólico que consegue reagir muito bem com DNA e RNA e tem a capacidade de ser mutagênico, né? Então de prover células mutagênicas. E no Brasil, os valores que são utilizados para intervir, avaliar a quantidade que pode ter de benzopirina nas áreas de solo e de água é estipulado pela CETESB. Na CETESB tem esses valores aqui e como parâmetro para o nosso trabalho, nós utilizamos 2,7 miligramas por quilo de solo seco. Então foi esse valor que nós utilizamos para realizar os nossos trabalhos. E visando estudar como seria a degradabilidade, nós estudamos o quê? Como o benzopirena se comportaria em uma contaminação. Para onde e para que fase ele iria? Nós avaliamos então que para a fase líquida, por ele não possuir uma solubilidade tão alta, né, ser praticamente insolúvel em água, ele não teria a tendência de ir para a fase líquida. Agora, na fase vapor também, nós percebemos que com sua pressão de vapor e com sua constante de M, ele teria sido como um componente não volátil, então não se desprenderia para a fase vapor, restando apenas a fase sólida. E de acordo também com seu coeficiente delta no água, nós percebemos que ele realmente teria essa tendência a aderir-se à fase sólida. Então, se houvesse, né, isso aqui foi um estudo que nós fizemos no caso, se houvesse uma contaminação apenas com benzopirene, que é o que realmente não acontece, né, visto que quando existe uma contaminação com gasolina, com diesel, há inúmeros compostos. Mas esse estudo nós fizemos só de acordo com o nosso tratamento, que é feito em solo contaminado, em bancada, e a contaminação, no caso, seria apenas com benzopirene. Mas, visto que a contaminação ocorre com um composto, uma mistura, nós buscamos estudar a gasolina, que é um composto que o benzopirene está presente e que é facilmente encontrado em qualquer lugar. Então, a gasolina é um produto constituído por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, parcialmente voláteis, que possuem cadeias de 5 a 12 carbonos. O comportamento da gasolina em uma contaminação em superfície é resultado de uma mistura de todos os compostos presentes nele, né, na gasolina, no caso. E essa tabela aqui são as propriedades físico-químicas da gasolina, e nós temos que, de acordo com Fernandes, 1997, a gasolina menos densa que a água apresenta compostos que são solúveis em água, alguns aromáticos e etanol, alguns componentes volatilizam, principalmente constituintes do BTEX, e a gasolina apresenta-se no meio contaminado como uma fase líquida não aquosa, né? Então ela possui aquela fase que não vai estar completamente dissolvida em água. Na verdade, a gasolina apresentaria, no caso, 5 fases distintas, quando é uma contaminação em água ou em solo. Então, ela apresenta uma fase livre, que seria a gasolina propriamente dita, as gotículas de gasolina que estariam unidas entre si, formando um corpo contínuo e que teria mobilidade, e a fase residual, que é aquela que seria, digamos que seja a fase livre, ou seja, a gasolina líquida, unidas, as gotículas unidas, só que ela não teria tanta mobilidade, ela estaria presa nos poros do solo, que é como podemos observar nessa imagem. O preto seriam as gotículas de gasolina unidas entre si, a fase livre ela teria mobilidade, então ela poderia percolar por entre os poros do solo, já a fase residual ela estaria presa nos poros em formas de gânglios. A fase vapor seria o resultado dos constituintes da fase livre e da fase residual, que possuem pressão de vapor elevada e baixo peso molecular, então conseguem se desprender e ir para a fase vapor. A fase dissolvida é aquela em que os constituintes da gasolina possuem solubilidade na água, então se solubilizam e formam uma pluma de contaminação que vai se estendendo por longas distâncias. E a fase dissolvida seria a fase dissolvida, que possui solubilidade, mas que aconteceu interação entre as partículas do solo, ficando dissolvidas nessas, como podemos observar nessa imagem aqui. O 1 seria a fase vapor, então os constituintes volatilizaram e estão próximos à superfície. O 2 é a fase adsorvida, que seria o que teve uma certa solubilidade, mas que ficou absorvida no sólido, nas partículas.
A reserva seria a própria gasolina que está aprisionada nos poros do solo. A livre seria a própria gasolina livre, podendo ir para qualquer lugar. E a dissolvida corresponde aos constituintes que possuem solubilidade em água e que se desprendem e vão de acordo com o fluxo de água. A metodologia utilizada. Então, nós coletamos o solo nos entornos de Urupé, e esse solo ele foi coletado a 30 centímetros de profundidade e passou por uma peneira de 10 mesh. Essa peneira, né, serviu para que houvesse uma homogeneidade do solo, que fossem retirados sólidos grossos, pedras maiores, raízes e demais coisas. Fizemos uma caracterização do solo para identificar as características desse solo e ver se ele não interferiria de certa forma na nossa degradabilidade. Então, foi estudado o pH, o teor de umidade, densidade da partícula, densidade aparente, porosidade total, teor de ferro, teor de matéria orgânica e análise granulométrica de sedimentos. A contaminação do solo, ela foi, tendo em vista os 2,7 mg por quilograma estipulado pela CETESB, nós estudamos 20 mg, ou seja, quase 10 vezes a mais. O solvente utilizado foi hexano, e a relação desse solo a ser contaminado com o volume de hexano foi 10 para 1. Então, a cada 10 gramas, nós utilizávamos 1 ml de hexano. E o que nós fizemos? Pesávamos a massa do solo necessária para o planejamento, a massa de benzopireno correspondente e o volume, diluíamos o benzopireno em hexano, adicionávamos no solo, agitávamos manualmente por 5 minutos e depois dessa agitação nós deixávamos na capela por 72 horas para que houvesse a volatilização do hexano e ficasse apenas o benzopireno no solo. Depois disso, nós tínhamos que fazer um teste para verificar se essa contaminação ela tinha sido homogênea, se todos os pontos do solo estavam com a mesma contaminação para que não houvesse erros futuros. E esse método foi feito baseado na metodologia 3550C da USEPA e foi realizado de que forma? Do solo contaminado, nós tirávamos 2,5 gramas de solo, adicionávamos 5 ml de acetonitrila e colocávamos no ultrassom por 5 minutos. Depois disso, esse líquido ia para um vaio e colocávamos mais 5 ml de acetonitrila por mais 5 minutos, depois mais 5 ml de acetonitrila por 5 minutos, resultando em 15 ml em um becker. Desses 15, nós passávamos 2 ml para um vaio que ia para o HPLC. E nós testamos também a influência da água no fim da reação. Porque quando a gente terminava as reações, o solo estava encharcado de água, com a solução de persulfato, com a solução de ferro. E nós não sabíamos se essa água ela resultaria numa menor remoção de contaminante que tivesse no solo, porque a gente não sabia se a extração seria eficiente ou não. Daí nós avaliamos essa metodologia. Fizemos então o solo seco, só o solo contaminado, adicionamos a acetonitrila e fizemos o teste. E em outro vaio nós colocamos o solo, saturamos esse solo com água e adicionamos a acetonitrila e passamos pelo mesmo processo de extração. 5 minutos no ultrassom, depois colocávamos lá no becker mais 5 ml de acetonitrila e ao fim resultava em 15 ml de acetonitrila e ia para a extração para análise, para verificar se realmente a água de certa forma poderia interferir ou não. Fizemos uma curva de calibração, que essa curva fizemos uma solução de 50 mg, depois diluímos para 30, 10, 5, 3, 1, 0,5 e 0,3. E de cada uma dessas dissoluções, nós passamos alíquotas para vários de 2 ml, que foram lidas no HPLC com V visível, cromatógrafo líquido de alta eficiência, acoplado com V. E com os resultados, nós estabelecemos uma relação entre as áreas de gráficos e a concentração do contaminante. Os ensaios em batelária em si, eles foram feitos de que forma? Nós utilizamos RMAs como os reatores, e nesses reatores nós adicionamos 15 gramas de solo, 20 ml de persulfato de sódio, que foi o nosso oxidante, 10 ml de catalisador, que foi o ferro, e o pH e o tempo reacional foi de acordo com o planejamento realizado. Nós tivemos 2 planejamentos, então isso ia variar de acordo com o planejamento. Depois, digamos assim, do reator
pronto, nós deixávamos ele em repouso no ambiente escuro a 25 graus Celsius. E a nossa técnica de planejamento, ela foi baseada no planejamento DOE, Design of Experiments, que é utilizado para estudar os efeitos e as interações de duas ou mais variáveis de influência. Ele possui uma representação de B elevado a K, em que B é o número de níveis e K é a quantidade de fatores ou variáveis analisadas. E todos os dados foram tratados usando software e estatística. O primeiro planejamento ele foi composto por 3 variáveis: a concentração de persulfato de sódio, a concentração de ferro e o pH. Ele possui 11 pontos, porque foram 2 a terceira, 2 elevado a 3 variáveis, mais 3 pontos centrais que são analisados para verificar a confiabilidade. E foi 11 ensaios. Já o segundo planejamento, que foi baseado no primeiro, ele foi também de 11, só que, entretanto, uma das variáveis foi alterada. O pH mudou-se para o tempo reacional, que agora variou de 1 a 5 dias. Nos ensaios de validação, depois do planejamento realizado, nós fomos avaliar os ensaios de validação, que seria, de todos os resultados, a gente elencar os melhores pontos para refazê-lo, para ver se realmente eles bateriam com o planejamento inicial, para, de certa forma, ter uma confiabilidade e ver se os processos eles eram reprodutíveis, digamos assim. E dos pontos, 2 foram selecionados, o ponto 1 e o ponto 10 do planejamento 2. E a metodologia foi realizada da mesma adaptação. Pegamos 3,25 gramas de solo, mais 5 ml de acetonitrila, passamos 5 minutos no ultrassom, depois mais 5 ml de acetonitrila, fizemos por 3 vezes, colocamos no vale 2 ml e análise em HPLC. Foram feitas, embora a gente tenha percebido que o benzopireno não tem uma tendência tão grande ali para a fase líquida, nós fizemos essa extração também para verificar se tinha transferência ou não. Na fase líquida, da reação final, nós pegamos o líquido, vertemos uma proveta, verificamos o pH e verificamos também o volume, para ver se assemelhava a 30 ml, que foram os introduzidos. Pegamos 1 ml dessa solução, misturamos a 1 ml dessa acetonitrila, filtramos em sistemas compostos por seringa e filtros 0,4 nanômetros e depositamos embaixo das ml que foram levados para o cromatógrafo. Já na estação sólida, foi basicamente o que a gente sempre fazia: pesar 3,25 gramas com 5 ml de acetonitrila, 5 minutos de ultrassom, despejávamos um Becker mais 5 ml de acetonitrila, ultrassom mais 5 ml, resultando em 15, depois tirávamos 2 e íamos para o HPLC. As amostras elas foram lidas no cromatógrafo líquido de alta eficiência. A fase móvel utilizada foi acetonitrila e água deionizada. O tempo de análise de cada amostra foi de 12 minutos, com o tempo de retenção identificado para o benzopireno média de 9,2 minutos, o seu pico, né? E como resultados e discussões. E faltou aqui a tabelinha da tabela. O solo, com a caracterização do solo, nós vimos que o solo ele apresentou-se como levemente ácido, possui baixo teor de umidade, possui baixo teor de matéria orgânica, uma quantidade mínima de ferro, porque nós pensamos nessa avaliação se o solo já possuísse ferro, se a quantidade de ferro existente no próprio solo seria capaz para ativar o persulfato. Só que nós vimos que a quantidade era muito pequena, então era realmente necessário adicionar ferro. O solo ele foi caracterizado como arenoso, 98% de areia, 1,16% de silto e 0,44% de argila. A curva de calibração nós fizemos 2 curvas. A primeira foi para o planejamento 1, possuiu R quadrado de 0,998, e a 2 foi utilizada no planejamento 2 no estágio de validação e também apresentou como R quadrado um valor considerado bem alto. E dos ensaios que a gente fez, o solo ele apresentou uma reprodutibilidade boa. Assim, quando nós observamos essa concentração média aqui de benzopireno, a concentração para a qual nós contaminamos era de 20 miligramas. Dá para perceber que todas apresentaram uma concentração maior. Daí, o que pode ter sido?
Nosso trabalho, ele era um trabalho assim com pequenas escalas, era muito pequeno. Tipo, eu ia pesar, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir pesar tão pouca massa de contaminante, porque era baixíssimo. Então, qualquer coisinha, embora eu tivesse o maior cuidado para pesar só o necessário, pode ser que tenha passado alguma quantidade a mais e que resultou nesse aumento. Pode ser não, né? Passou, porque resultou numa concentração maior. Daí, pode ter sido por isso, justamente por isso, por essa quantidade tão pequena de massa de contaminante a ser. Entretanto, os desvios padrões encontrados, eles foram entre 4,27 e 7,81, indicando que houve pequenas variações entre esses ensaios realizados, e o coeficiente de variância ficou entre 10,97 e 24,16, em decorrência desse solo ele ser bastante heterogêneo, então dificultou a existência dessa homogeneidade em todos os pontos. O solo, ele é bastante complexo estudá-lo porque, embora ele possua uma característica única, cada ponto é uma coisa, então esse meio tão heterogêneo dificulta um pouquinho as coisas. Entretanto, considerando todos esses parâmetros, nós consideramos todos os resultados como aceitáveis. Daí os ensaios para verificar se a água interferia ou não. Nós percebemos que na extração em que a gente só colocou o solo e a acetonitrila, ela apresentou uma concentração superior com as amostras que estavam saturadas com água, aproximadamente 37%. Isso significou o quê? Que a água ela realmente interferiu de alguma forma na extração dessas amostras. E que caso essa informação não fosse considerada, poderia acarretar resultados equivocados. A partir disso, nós compensamos, no caso, esse valor da água, fazendo uma correção de umidade no fim. Eu não sei se vocês perceberam, mas para os ensaios com solo seco mesmo, nós pesávamos 2,5. E para os ensaios que estavam, digamos assim, encharcados, pesamos uma massinha maior, 3,25. O resultado do planejamento 1. O planejamento 1, quando nós fomos idealizá-lo, a gente estava meio perdido, porque a gente não sabia concentrações de persulfato de ferro para onde ir. Daí nós fizemos um estudo bibliográfico com alguns trabalhos que trabalharam com coisas similares e nós pegamos desses trabalhos valores que nós pudéssemos nos basear. E a contaminação desse planejamento, ele resultou em 34,09, mais ou menos 7,81 miligramas por quilograma de solo seco. Dos resultados do planejamento 1, nós identificamos estes. Aqui nós temos a concentração residual de benzopireno e o percentual de remoção, considerando uma concentração inicial de 34. Mais ou menos, né? 34. E destes nós vimos que o melhor ponto observado seria o ponto 1, que apresentou a menor concentração. Esses pontos aqui, eles meio que não apresentaram nenhum tipo de contaminação, só que nós preferimos desprezá-los por considerar que poderia ter tido algum tipo de erro e considerar apenas os que tinham realmente dado algum tipo de resultado. Esse apresentou o melhor resultado, entretanto, essa concentração ela ainda estava bastante superior ao recomendado pela CETESB, que era de 2,7. Com base nesse, sim, ainda tem algumas informações. E buscando melhores condições, nós partimos então para um estudo estatístico. E fomos verificar os valores de efeito e o valor P. Dos parâmetros analisados, nós percebemos que apenas a concentração de persulfato de sódio tinha sido um parâmetro significativo, visto que nosso padrão foi 90% de confiança e apenas ele tinha apresentado um valor P inferior a 0,1, significando então que a sua resposta influenciaria significativamente a resposta da concentração final do benzopireno. Com isso, nós fomos estudar também o valor do efeito. Como nossa resposta final era a concentração final do benzopireno, nós queríamos então a resposta de concentração final menor possível, que resultaria em uma maior remoção. Daí nós identificamos que para que isso acontecesse, nós teríamos que aumentar a concentração de persulfato, diminuir a concentração de ferro, e vimos que o valor do pH, ele tinha sido nulo, quase nulo, porque não tinha tido um efeito tão grande assim. Daí nós idealizamos o quê?
Vamos fixar o pH em 3, visto que esse pH favorece a dissolução do ferro no meio líquido, auxiliando então a ativação do oxidante, e vamos trocar essa variável por outra. Analisar então o tempo de reação. Daí foi o que foi feito no planejamento 2. Então, o planejamento 1 serviu como um meio que exploratório para a gente ver o que faria para o próximo, que foi esse. As concentrações, então, foram concentração de as variáveis, concentração de persulfato, de ferro e o tempo reacional. A contaminação, o valor melhorou, já ficou em 23, mais ou menos 27 miligramas por quilograma de solo seco. Disto, nós tivemos estes resultados aqui que melhoraram significativamente. Nós tivemos que 63,6 entre os 11 ensaios realizados apresentaram remoção superior a 80%. O melhor desempenho foi o do ponto 10, que apresentou 1,77 de 23 miligramas por quilograma, apresentou 1,27, e um total de remoção de 92,78. Além desse ponto, nós tivemos outros de destaque, ponto 1, ponto 5 e ponto 6, que apresentaram percentuais considerados bons também. E nós, então, vamos avaliar tais pontos. Nós vimos que o ponto 1, ele tem apresentado como concentração residual de mesopireno 4,32. Ele foi realizado com as condições mínimas do planejamento, apresentando vantagens, porque não seria tão necessária a inserção de tão grande quantidade de ferro e de persulfato no meio. Então, seria melhor para o meio ambiente. O ponto 5, ele apresentou uma boa remoção, entretanto, ele foi realizado com um tempo máximo de 5 dias. E o ponto 6 também apresentou praticamente a mesma remoção, mas ele utilizou a concentração máxima de persulfato. Daí nós buscamos então o quê? Então vamos avaliar o melhor ponto e o ponto que apresentou as condições mínimas, para ver se realmente ele será o mais vantajoso, porque a gente quis aliar a concentração com o tempo, com todas as variáveis, para que fosse melhor para uma remediação, digamos, em uma escala real. No planejamento 2, nós fomos avaliar, então, o efeito, o valor P, no caso. Nosso tratamento também foi para 90% de confiança, e os parâmetros que apresentaram valores significativos foram a concentração de ferro, 0,0472, na casa de persulfato, a de ferro, e o parâmetro de interação entre duas variáveis, a variável persulfato e a variável ferro. Desprezamos, então, as que não foram significativas para buscar gerar um modelo que representasse nosso trabalho. Avaliamos também, aí, dos pontos que foram significativos, o ponto x1, x2 e a interação x1, x2, nós buscamos os coeficientes de regressão e os desvios padrões e elaboramos a equação do modelo da regressão linear. E vimos que, para otimizar ainda mais esse processo, que já tinha tido um bom resultado, nós precisaríamos aumentar a concentração de persulfato, diminuir a concentração de ferro, além de avaliar as duas em conjunto, os parâmetros das duas em conjunto. E nós tivemos aqui essa superfície de resposta, em que nós avaliamos a concentração X1, que seria a concentração de persulfato, a concentração de ferro, e em Y nós temos a resposta. Nossa resposta final era concentração residual de benzopireno. Então, como nós gostaríamos que tivesse uma menor concentração de benzopireno no fim, margeando zero aqui, nós então buscaríamos as melhores respostas, que seriam basicamente quando tivesse uma pequena quantidade de X1 e uma pequena quantidade de X2. Que seria o verde mais escuro, porque é bem simplesinho, bem discreto, mas ela está bem aqui embaixo. Entretanto, quando nós fomos trabalhar com a tabela A9, verificar todo o tratamento estatístico do nosso trabalho, nós fizemos todos os cálculos, o F calculado, o F tabelado, e vimos que esse modelo que nós tínhamos elaborado, ele não era significativo e não era preditivo, indicando então que nós não poderíamos nos basear nele para condições futuras ou em qualquer concentração ter uma resposta fidedigna. Só que eu preferi mostrar
a tabela 9, toda essa questão de elaboração da equação do modelo, da superfície de resposta e tudo mais, porque eu vi que todo esse processo me auxiliou numa compreensão melhor de todo o projeto, de todo o processo de tratabilidade, e que, embora ele não seja fidedigno, não seja significativo nem preditivo, com ele eu me baseei para realizar tratamentos futuros. Então, isso aqui não deu certo, então eu vou avaliar. Mas teve resultados bons, então pode ser que algum desse resultado me sirva para um processo futuro. Então, embora ele não tenha sido significativo nem preditivo, eu optei por mostrá-lo para que esse processo tivesse uma continuidade e mostrasse o que realmente foi feito. Daí, com aqueles pontos, o ponto 1 e o ponto 10, que eles tiveram os melhores resultados, nós fizemos os ensaios de validação. E nós tivemos que a contaminação inicial do ponto 1, ele foi de 21,72, foi bem próximo a 20, e as condições experimentais que ele foi feito foram as mínimas, 5 gramas por litro de persulfato, 5 gramas por litro de ferro e o tempo racional de um dia. A concentração média nós fizemos em triplicata, a condição média foi 5,19, foi superior ao que é recomendado pela CETESB, então, sendo esse ponto não aplicável. O ponto 3, como nós podemos ver aqui na tabela, ele apresentou uma diferença significativa dentre os outros pontos. Daí nós decidimos retirá-lo por ter sido considerado algum tipo de erro. E desses outros 2 pontos que restaram, nós observamos que possuiu 80% de remoção, que foi parecido com o planejamento 2, que apresentou 82%, significando que o ensaio ele foi reprodutível, entretanto não apresentou uma resposta tão boa. Partimos então para o ponto 10, que tinha sido o que tinha apresentado a menor remoção. A contaminação inicial deste ponto foi 23,37 e as condições experimentais foi 20 gramas por litro de persulfato, 30 de ferro e 3 dias de reação. Nas 3 réplicas analisadas, nós tivemos a feliz notícia de que tinha degradado tudo do benzopireno, sendo considerada então concentração como zero e percentual de remoção 100%. E houve uma melhora nos resultados de avaliação quando comparado com o planejamento 2, que tinha sido 92%. Considerado então como esse o melhor ponto de condição experimental de remoção dos nossos ensaios de tratabilidade preliminares, que foram basicamente bem iniciais. E como conclusões, o nosso levantamento bibliográfico permitiu que facilitasse o entendimento do benzopireno para a concentração e compreensão do comportamento quando em contaminação em superfície. Dos planejamentos experimentais elaborados e implementados, o fator mais impactante para a degradação do benzopireno consistia na combinação das variáveis, que nós vimos que a interação, tanto o persulfato quanto o ferro, eles interferiam, e principalmente a interação entre eles dois. Então, tem sempre que avaliar essa combinação para que haja uma resposta melhor. E dos pontos que nós tratamos inicialmente, o melhor ponto foi o ponto 10, com solução de persulfato de 20 gramas por litro, solução de ferro de 27 gramas por litro e tempo racional de 3 dias. E como colaborações, o nosso estudo ele serviu para embasar futuras pesquisas com benzopireno para alunos que virão. E esses ensaios, eles vão embasar, mesmo que com os problemas existentes, eles vão embasar novos planejamentos experimentais, aprimorando os que já foram realizados, buscando a detecção de condições experimentais ainda melhores, com uma investigação mais detalhada através da cinética, que eu não tive tempo de fazer por causa da pandemia e dentre outros fatores, e com o emprego de outros reagentes, visando maior degradação com redução de custo e tempo, visto que Raíssa mesmo, que está aqui, Rayane, trabalharam com quelantes, e tem também outros tipos de oxidação, e entre outros. Ademais, o trabalho foi parte de uma pesquisa do nosso grupo, que esteve voltada para avaliar HPAs individualmente e suas condições de degradação por diferentes processos oxidativos avançados, para efeito comparativo, auxiliando na seleção do processo mais adequado e servir para embasamento para projetos posteriores envolvendo misturas de HPAs e aumento de escala. Estas são minhas referências, algumas. E agradecer muito ao NUPEG, no nome do professor Oswaldo,
que sempre esteve de portas abertas para todos os alunos, e o que a gente quisesse fazer, a gente tinha permissão, sendo coisa boa, claro. E ao Grupo Fotec, em nome de Rayane, de Vivian, Raíssa, que sempre esteve comigo em todos os momentos, a CAPES pela viabilização da minha bolsa, e muito obrigada. É isso. Joyce, muito obrigado. Agora que terminou, foi ótima a apresentação. A gente tem bastante comentário. Como eu comentei, quero dar boas-vindas também à Vivian, que está nos ouvindo. Quero só pedir para você interromper um pouquinho a sua apresentação, dentro que os examinadores... Isso, fica legal assim. Valeu, Joyce. Então aí os examinadores podem pedir, fica preparada para compartilhar. Então a gente vai e volta. Pode ser que o examinador queira apresentar alguma coisa do documento, tá certo? Então, como eu expliquei, nós vamos dar a seguinte ordem: a professora Magna, a Rayane, e agora nós vamos introduzir também a Vivian, tá certo? Para dar algum comentário, fazer algum comentário. Aí depois eu gostaria de abrir a todos que quiserem participar, né? Raíssa, etc., na apresentação, e depois, por último, eu dou o comentário final, tá bom? Então, professora Magna, por favor, pode começar a sua participação. Deixa eu agora abrir aqui meu rosto, né? Abrir o som e o rosto. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Aline Trubaj, Joyce me convidou para participar da banca. Foi um prazer, Joyce. Obrigada. Um trabalho muito cuidadoso, né? A gente faz algumas considerações porque, enfim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, no documento que você vai receber, tem algumas sugestões, e sempre eu faço questão de frisar assim, são sugestões. Às vezes, quando a gente está lendo, aí a gente quer que o nosso estilo vá para o estilo do trabalho que a gente está lendo. Aí, faça assim, faça assado. E, na realidade, é seu estilo. Então, você fica muito à vontade com seus orientadores eu acho que interessante acatar isso ou não. Então, em algumas partes, eu coloquei, você podia resumir, em outras partes eu coloquei que você poderia dar uma outra redação, mas aí você vê como você vai achar que fica melhor, certo? Eu não vou passar ele por ele, eu só vou comentar uma partezinha dele. Deixa eu só pegar aqui, tô com o computador aberto. Aí eu já mudei a ficha para o professor. Agora deixa eu ver aqui. Só o texto. Pronto. Eu estou com o computador aberto para... Estou no celular e no computador, né? Nesses novos tempos, a gente está utilizando sempre mais a tecnologia. Vamos aqui. Quando você vai falar no capítulo 4 sobre o seu produto, né, o seu objeto de estudo, você se preocupa de fazer tudo muito bem fundamentadozinho, você se preocupa de detalhar o que você pode detalhar. E tem um trecho que eu estou tentando localizar aqui. Deixa eu ver se eu localizo. Bem. Que você faz várias considerações, né? E nesse trecho que você faz essas várias considerações, tá aqui. Ele tá antes do item 4.4, tá certo? Antes do item 4.4. Então, você faz várias considerações. Você não faz nenhuma citação. Aí a minha pergunta é, tudo que está aqui descrito foi produção sua? Então, tudo foi você, não. A partir do que eu li, eu cheguei a esse entendimento. Se foi, tá tranquilo, ok. Talvez ele pudesse vir não nessa parte, mas talvez ele pudesse vir lá na discussão. E se não, na realidade, assim, foi de um conjunto de coisas que eu fui lendo, e aí você teria essas referências para citar, aí eu sugiro que você coloque as referências. Certo, Joyce? Tá bom, tá certo, Maria. Pronto, as outras coisas aí você vê como coloca. Então, deixa eu comentar só um pouquinho sobre sua apresentação. Você tinha muita coisa para apresentar, né? E você quis detalhar, mas eu vou sugerir que você não precisa detalhar tanto assim. O que ficou para a gente
metodologia e resultado de discussão. As referências, elas precisam estar no trabalho e elas serviram para nortear o que você fez, mas você não precisa se preocupar de apresentar para a gente tão detalhado isso. Inclusive, quando você for apresentar tabelas, só um minutinho, desculpe, Joyce. E aqui minha filha está com uma cachorra que chegou. Quando você for apresentar tabelas, você não precisa ficar, assim, você não precisa ler todos os dados. Você coloca lá a tabela, destaca alguma coisa que você queira destacar e deixa, a gente está vendo a tabela também, a gente possa fazer essa leitura, certo? Eu vi uma coisa que eu gostei muito no seu trabalho, que você se preocupa, dizer, olha, o modelo que a gente chegou na primeira, né, não foi preditivo, mas ele nos norteou, e isso é fato. Então, assim, você foi lá verificar, ele não era preditivo, mas ele trouxe para você um resultado que lhe orientou. Então, ótimo. Realmente, quando você vai dizer, olha, os valores, eles estão, é muito heterogêneo, então tá variando mais do que a gente gostaria que variasse. Mas, quando você trabalha com um material heterogêneo como solo, isso é verdade também. Então, assim, você não eram coisas que você tinha como controlar. Então, eu gostei muito do seu trabalho. Esse trabalho de vocês eu já tenho acompanhado, eu acho que acompanhei a defesa da Vivian, acompanhei a defesa da Rayane, e eu parabenizo realmente a equipe pelo tema, certo? Então, no mais, parabéns, vou enviar o texto, vou enviar agora para você, e como eu disse, você considera o que você vai alterar ou não, tá certo? Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu tirar aqui meu microfone. Muito obrigado, professora Magna, sempre pontual, sempre concisa também e assim, contribuindo, né, trazendo as críticas construtivas, e nós vamos estar acatando muito detalhadamente do que você mandar, viu? E obrigado pelas orientações, pelos comentários. Então vou pedir agora para a Rayane fazer a sua participação também. Bom dia, vocês estão me vendo, me escutando? Sim! Eu precisei vir aqui para o celular, porque meu computador estava preenchendo a ficha aqui de avaliação e ele deu um pau supremo aqui, parou tudo e reiniciou. A sorte é que eu tenho aqui escrito os meus comentários no papel, mas eu vou dar por aqui mesmo enquanto ele reinicia ali. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, a Joyce, o professor Oswaldo e a Vivian, do convite para participar aqui na banca, né, de um trabalho que a gente tem muito carinho, porque uma equipe, né, a gente faz tudo isso aí acontecer juntos. No dia a dia é bem assim, cansativo, porque trabalhar com solo, a gente costuma dizer isso, né, que você tem que ter uma disposiçãozinha a mais, desde lavar as vidrarias. A ciência. Desde o trabalho com as vidrarias até os resultados que são difíceis de ser reproduzidos, né? E aí a paciência tem que ser realmente dobrada. Mas agradecer muito pela oportunidade de estar nesse grupo. E parabenizar a Joyce, né, pela conclusão do curso, pela apresentação do trabalho, por toda a construção que ela tem feito, né, ao longo do tempo. Como ela bem falou na apresentação, ela tinha, na época que a gente estava decidindo como ia ser os TCCs, o dela, o de raiz, ela tinha também a oportunidade de trabalhar com outros contaminantes, que a gente já tinha, mas eu preferiu mesmo iniciar o trabalho com benzopireno, que era um contaminante novo e tudo mais. E aí Vivian foi lá e providenciou esse contaminante para ela trabalhar, e ela deu início a esse trabalho com algo novo para trazer para o grupo mesmo, essa novidade. E foi um ponto muito positivo no trabalho dela, porque deu início, né, aos trabalhos com um novo contaminante no laboratório. Ela começou o processo convencional mesmo, de oxidação, né, porque como era um contaminante novo, então ela não poderia começar com tudo novo, né, processo avançado demais, contaminante, então ela foi aos poucos mesmo construindo essa história com benzoapireno e só parabenizar mesmo pelo tema, por tudo. E algumas considerações, né? Como a professora Magna disse, a gente tem que fazer as considerações no trabalho escrito, enfim, na apresentação.
Primeiramente, eu quero dizer que como professora Magna, eu sou muito assim, a gente às vezes quer botar no trabalho a forma que a gente realmente escreve, às vezes a forma como a gente está acostumado, que a gente trabalha, e a gente realmente deixa algumas sugestões. Eu fiz um material com essa questão do Word, né, dar essa liberdade para a gente, foi muito interessante você ter mandado um Word, porque a gente consegue fazer alterações no texto, que você pode acatar ou não, a gente deixa comentários, enfim, eu deixei o documento bem assim, para que você possa estar observando, que você acha válido, né, estar modificando no trabalho. E com relação a algumas sugestões, assim, que eu vi que eu posso trazer para aquela discussão, ou seja, para acrescentar, é que com relação ao título do seu trabalho, ele é muito extenso. Né? Acho que ele realmente é difícil até você compreender no primeiro momento o que é, porque ele realmente está extenso. E eu entendo por que é extenso. É porque na sua cabecinha você realmente fez uma divisão dos seus objetivos principais e você quis trazer isso para o título. Você quis mostrar que estava fazendo um review do Benzoapireno e quis mostrar que tinha uma parte experimental. E quando você traz isso para o título, acaba que fica realmente longo e a gente perde o que o trabalho realmente, assim, aquela coisa de objetivo, sabe? De ser mais objetivo e concreto. Então, eu senti falta disso e eu dei uma sugestão para o título, no material. Pode falar. Não, ótimo. É um ponto que eu tinha conversado com Vivian. Só que eu falei, Vivian, como a gente vai condensar tudo em um título curto? Aí daí eu falei, não, a gente deixa e depois a gente vê se alguém vai comentar algo para modificar. Eu acho que realmente você quis colocar essa diferenciação, você fez um review à parte, né, para o Benzoapireno. Mas acaba que ele é uma parte inerente do trabalho, realmente, né? Esse processo de revisão bibliográfica, você tinha que fazer isso para você realmente começar, como você disse, era importante você ter feito esse review. Mas ele não necessariamente precisa estar, assim, elencado nos seus objetivos e no teu título. Você pode colocar que trabalhou, como eu sugeri, mas o computador ainda não está abrindo aqui, tentando ver o que eu sugeri. Você pode comentar que é uma avaliação da degradação do benzoapireno no título, uma coisa mais geral e mais sucinta, né? Com relação à estrutura, então, ainda pegando esse gancho, você abre um capítulo à parte para falar do benzoapireno, né, na estrutura do seu trabalho, você faz a fundamentação teórica e você abre o capítulo 4 para falar apenas do benzoapireno. Então, se você for modificar o título e os objetivos nessa mesma linha de pensamento, você poderia incluir esse capítulo 4 dentro do primeiro certo? Que, inclusive, está muito bem detalhado e tudo mais, mas em questão de estrutura, eu acredito que, seguindo essa lógica de uma revisão bibliográfica, ele entraria dentro de um tópico de revisão bibliográfica, né, ao meu ver. Sim. E aí você também, ainda nessa linha, você organizaria lá os objetivos principais, porque nos objetivos principais você elenca os dois, né? E aí, como é o objetivo principal, você tem que ser um pouco mais sucinta. Aí você pode dizer lá, no objetivo principal, que é avaliar a degradação do benzoapireno e tudo mais. E aí você deixa essa parte da revisão, você pode até deixar nos objetivos específicos, do meu ver. Mas você tiraria ele dos principais. Sim. E aí, como a professora Magna disse, eu vi alguns pontos que eu achava que realmente estava precisando de um resumo. Por exemplo, a introdução eu achei um pouco longa. Eu acho que tem alguns parágrafos, também botei aqui destacado no texto, que você pode trazer ele para a parte bibliográfica, porque ele está um pouco explicativo demais na introdução, e acaba que você perde aquela coisa da introdução, você sai do geral para o específico, que é mostrar de uma forma sucinta, contextualizar o leitor disso, né? E aí, como você começa a explicar muitas técnicas na revisão, você perde o foco de que sua técnica é a oxidação. Aí tem uma partezinha lá, de 2 parágrafos, que eu sugiro que você leve para revisão bibliográfica. Eu deixei lá. Tá bom. Certo? Uma curiosidade é que, eu não sei, a professor Oswaldo, a professora Magna vai poder me tirar, não sei se você também, se tem alguma diferença em monografia e TCC para vocês, como vocês terminam o trabalho. Ou pode ser chamado de monografia, ou pode ser chamado de TCC. Né? O professor Oswaldo está dizendo que sim. Rayane, é assim, dentro do programa de recursos humanos da ANP, nós temos a nomenclatura de monografia.
e que é o mesmo documento, com exceção da capa, tá certo? Do TCC. Então, dentro do repositório da UFRN, vai ser trabalho de conclusão de curso, tá? Aí depois a gente acrescenta uma capa com um programa de recursos humanos, como tem a ver com a parte petróleo, para ser uma monografia. Mas assim, em termos acadêmicos, o nome TCC e monografia, ele é comum, entende? Em alguns lugares eles chamam monografia, em outros lugares chama TCC. Então nossa nomenclatura da UFRN é TCC realmente, e dentro do PRH monografia, tá? Então assim, e aí vai ficar no repositório o TCC, e nos arquivos da ANP fica como monografia. Entendi. Não, eu digo isso porque tem algum ponto no texto que Joyce chama monografia, e acredito que lá na metodologia ela chama TCC. Aí só para você padronizar, já. Tipo, Tá bom. Pode chamar TCC, o professor pode chamar TCC ou pode chamar monografia, mas aí ao longo do texto, quando você está dizendo os objetivos dessa monografia, aí você chega lá na metodologia, alguma coisa do TCC, aí você padroniza, eu deixo uma ou deixo a outra, né? Tá bom. Na metodologia, eu vi que há um mega spoiler dos resultados. Porque quando você vai falar da qualidade, você já diz quem foram os pontos, assim, que tiveram... Eu fiquei em dúvida nisso. Eu tiraria da metodologia essa parte. Tá você pode dizer que são realizados ensaios a fim de validar as melhores condições de degradação, mas não dizer a priori quem são eles. Isso aí você deixa mesmo para a aba dos resultados. Tá. Aí aqui uma curiosidade, nos resultados você fez, só curiosidade mesmo, não que esteja errado, você fez todo o tratamento estatístico, enfim, lá no estatística, você fez com a variável resposta, sendo a concentração residual do benzopireno. E aí foi só uma escolha sua mesmo, ter feito assim, porque você não quis trabalhar com uma variável resposta sendo percentual de remoção? Rayane, boa pergunta. É porque eu comecei colocando como concentração de residual de benzopireno. Aí eu já tinha feito todo o tratamento, e quando eu comecei a escrever, eu falei, caramba, por que eu não fiz com percentual de remoção? Só que daí, como eu já tinha feito tudo, aí eu disse, não vou alterar, vou deixar aqui para me orientar. E eu já tinha tão internalizado em mim que a resposta final era de concentração residual que eu deixei. Só que eu disse, verdade, eu devia ter feito de remoção. Não que esteja errado, é só porque... E é só uma abordagem diferente, né, do que, por exemplo, Raíssa fez como percentual de remoção, e eu fiz como concentração residual. Isso, é mais comum você trabalhar com percentual de remoção nos trabalhos aí, porque justamente é mais fácil você entender que quanto mais fácil de remoção, né, o entendimento é mais fácil do que você ter que gastar um pouquinho de energia, Concentração, ser menor. Porque às vezes você está tão habituado, né, que para ser melhor tem que crescer esse percentual de remoção, que quando você vai explicar todo o trabalho em termos de concentração residual, você tem que dizer ao leitor que diminuir. Então, todo o pensamento, deu um negócio na minha cabeça, porque todo o pensamento vai ser mal, mas só o Ô, Rayane, deixa eu fazer um comentário, que esse comentário acho que eu já ia deixar para o final, mas já que você entrou nesse assunto, é que, por exemplo, a gente observa na apresentação dela uma variação da concentração inicial, certo? Entendeu? Então, assim, em função disso, é muito interessante fazer com o percentual de remoção, mas como os olhos dela estavam focados no residual, não tem problema nenhum, ela analisou igual em cada planejamento, não tem problema nenhum no trabalho, nem na apresentação. Agora, em contrapartida, nós temos que estar sempre atentos ao erro, que o erro tá na ordem de 20%. Então, por exemplo, se esse erro é de 20%, é interessante analisar sob o ponto de vista relativo percentualmente, porque aí quando ela tem, por exemplo, um percentual de remoção de 80% e depois outro de 70%, que foi o que aconteceu aproximadamente, que ela descartou, essa variação de 10% está dentro do erro. Então talvez não deveria nem ter sido
é descartado, porque o problema do solo, como a professora Magna comenta, você também acabou de comentar, nós enfrentamos altos valores de erro, tá certo? Porque a mistura é uma mistura multicomponente, complexa, e as análises, por melhores que elas sejam, que elas são feitas com precisão, apresentam erro. Então, eu acho que não compromete de maneira nenhuma um trabalho, mas quando se avalia no percentual de remoção, a gente tira aquela variável de concentração inicial, entendeu, Joyce? Então, isso é um assunto, assim, que não tem problema, não tem compromisso, não prejudica o seu trabalho, mas é interessante para deixar isso, talvez, comentado, tá bom? Tá bom, professor. Valeu. E ainda uma última contribuição sobre essa parte, Joyce, dos resultados, é que quando você vai elencar quem são as melhores condições de degradação do planejamento 2, acaba que você conclui, né, que realmente é a melhor condição que você estudou ao longo de todo o trabalho. Sim. Você foca muito em dizer que é a condição do ponto 10, é a condição do ponto 10 e a condição do ponto 10. Mas o ponto 10, ele é igual ao ponto 9, que ele é igual ao ponto 11, que é teu ponto central. Central. Eu sugiro que você retire esse ponto 10 de cena e você chame ele de ponto central e faça uma média, um desvio das concentrações obtidas nos 3 pontos, que são os pontos centrais, e represente isso por essa média, desvio padrão. Porque, na verdade, a condição do ponto 10 é a mesma que você experimentou no ponto 9 e no ponto 11. Então, não tem por que ele ser especial por causa disso. Talvez ele deu ali um pouquinho a mais, mas é a variação que realmente tem, da natural dos experimentos, né? O 9, o 10 e o 11 não poderiam, em termos assim, reais, da realidade, ser exatamente igual. Sempre tem um desviozinho. E o seu ficou uma reprodutibilidade muito boa no ponto central. Eu acredito que esse desvio padrão, inclusive, vai dar bem baixo, porque os 3 valores deram bem próximos, bem ok. Então, quando você remeter a qual é a melhor condição, você fala que a melhor condição foi do ponto central do planejamento 2, e não do ponto 10. Entendeu? Entendi. Foi isso, é isso que eu tenho para deixar de contribuição. Ao longo do trabalho tem muito mais contribuição no quesito de redação, de sugestão, enfim. E o título que eu estou tentando abrir aqui, mas eu vou deixar o professor Oswaldo falar enquanto eu resolvo o problema do computador. Mas é isso. Tá bom, Rayane, muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Rayane. Eu queria agradecer porque nós estamos trabalhando. Eu tenho uns comentários, eu acho que eu vou acabar fazendo. Não sei se a professora Magna vai ter a agenda, mas depois eu faço. A Vivian está aí online, tá, Vivian? Oi, professor, tô sim. Cadê tua câmera? Isso, legal. Então pronto, Vivian. Poderoso pelo atraso. Não tem importância. Você chegou, ela estava no comecinho, não teve perda nenhuma. Então, por favor, Vivian, esteja muito à vontade, tá certo? Você é, de fato, a orientadora da Joyce, tá certo? Você tem, assim, o mérito, não é? Eu acompanho como coordenador do projeto, mas também oriento em alguns momentos, mas foram inúmeras reuniões, né, Joyce? E a Vivian, né? e a Raíssa, a Rayane, também quando a Marilda esteve aqui conosco várias vezes, e lá na USP também. Então fica à vontade agora, Vivian, por favor, faça os teus comentários, a tua análise, né? Eu gostei muito da apresentação da Joyce, está muito bem retratado o trabalho, mas por favor, fica à vontade. Então, professor, de início, realmente eu vou parabenizar a Joyce pela apresentação, acabei chegando atrasada, mas assim, até justificando um pouco isso, foi porque foi uma correria muito grande, porque eu e minha mãe estamos com suspeita de Covid. A gente apresentou alguns sintomas, e aí a gente tá isolada, até veio para um apartamento da minha tia que estava vago, e aí acabou que foi um tumulto muito grande ontem. Aí a gente tá para fazer um exame agora ainda pela manhã, por isso que eu tô um pouco na correria, daqui a pouco eu vou sair para fazer esse exame, mas enfim, consegui pegar o finalzinho e o computador da banca,
Parabenizo o Joyce pela apresentação, o trabalho também, ela se esforçou bastante, a gente teve alguns imprevistos, e sair fazendo alguns ajustes, algumas alterações para conseguir completar e fazer da melhor forma possível. E eu acho que ela conseguiu realmente entregar uma boa versão do trabalho, ela conseguiu realmente resolver os problemas que surgiram, inclusive a questão da pandemia que impediu que ela completasse alguns experimentos, mas assim, a gente saiu se tornando e no final acho que deu certo. A apresentação foi muito boa, o trabalho ficou muito bem escrito, eu gostei bastante. Então, agradeço a oportunidade de ter auxiliado de alguma forma. De todas as formas. De todas as formas. Ajudando, né? Minha parte também. E só agradecer ao professor Oswaldo também pela oportunidade de ter trabalhado com essa equipe, que foi uma equipe muito boa. A Raíssa e a Joyce estiveram comigo realmente, acho que desde quase o começo, começou com Baladier, depois eu, Raíssa e Joyce, e foi até o final do meu doutorado me ajudando, então só tenho a agradecer a eles todos. E o trabalho é uma continuidade, né? Com essa equipe do solo. E agora tem Rayane, que está aí também. As meninas estão saindo, mas Rayane está permanecendo nessa área aí. E espero que tenha muitos frutos ainda, que continue essa equipe do solo e que tragam mais resultados positivos, né? Tem muita coisa para ser feita ainda. Mas só parabenizar mesmo. Então tá certo, Vivian, muito obrigado. Se você tiver que sair, fica à vontade, não tem importância, tá bom? Mas assim, foi muito curta a sua fala em função de tudo que você... Desculpa, professor, se cuide, Vivian, você e sua mãe, Deus abençoe vocês. Obrigada, professora. Em função de tudo que você... Em função de tudo que você colaborou, tá certo? Mas a gente entende a tua, como a professora Magna falou, né? Vá ver lá essa situação, não é? Que é muito importante. Então agora eu queria ouvir o pessoal, sabe, Vivian? Vamos ouvir o pessoal que queira comentar, fazer alguma saudação, né? Ficam à vontade aí todo mundo, temos bastante participantes. Só o seu mesmo, professor. E o pessoal tá... O gato comeu a língua, foi. Eu vou mudar aqui o layout. Acho que tem um jeito de mudar o layout aqui, sei lá como é que é. Eita, cadê meu... Eu vou botar aqui tiled, né? Todo mundo junto. Bora, gente. Deixa... A Raíssa vai ter que falar. Eita, Raíssa. Bora, Raíssa. Pra começar. Cadê você? Ela mandou no chat, professor. No chat a palavra tá falando, no chat é chato. Né? Eu tenho que ficar olhando lá. Né, professora Magna? Tem que falar. Opa. Pronto. Então tá certo. Raíssa, você vai ficar me devendo então a sua fala, viu? Vai ou não vai? Desligar esse negócio. Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Então, sim, Aécia. Vai lá, Aécia. Eu sou a Aécia, eu trabalho com a Joyce lá no Nuprá. E eu queria só parabenizar, não conheço nenhum de vocês. É um prazer, professor Oswaldo, já ouvi falar muito bem do senhor. Obrigado. Parabenizar a Joyce. Muito bem, muito obrigado. E a gente quer aparecer lá, viu, Todo Aécia? o grupo que ajudou ela, eu tinha curiosidade, né, Joyce? Alguma parte? Sim. Pode vir aparecer, professor. Vamos continuar. É uma menina de ouro, muito esforçada, né? Faz tudo bem certinho. E eu só queria realmente parabenizar. Muito obrigado, E vamos fazer mais trabalhos aí. Verdade. Obrigada, com essa parte de HPA. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Pronto, a Raíssa vai ficar me devendo, viu, Aécia? Ela vai ficar me devendo. Se alguém quiser falar também, fica à vontade. Eu posso ser interrompido, tá? Eu vou
eu vou aqui fazer alguns comentários, e o primeiro é relativo ao projeto. Fala, Raíssa, manda. Oi, professor, eu estou falando bem rapidinho, mas eu queria parabenizar a Joyce, dizer qual a minha apresentação dela. Acompanhei tudo de pertinho, sei que foi muito trabalhoso. Sabe que o trabalho de escola não é fácil. E, inclusive, eu estava comentando que eu sinto que o trabalho é nosso, né? Um trabalho que a gente acompanha de perto. Inclusive, me deu muita saudade do meu grupo de pesquisa e, enfim, quero só parabenizar porque foi uma apresentação excelente. Mas é verdade. Obrigada, amiga. Fala, Joyce, fala. Não, é só agradecer mesmo, porque a Raíssa, né, sempre esteve comigo. Só agradecer. Ui. Eita, nós. Quem vai falar mais? Eita, Rani. Bora. Pronto, gente. Então, assim, eu sei que eu quero agradecer todos os presentes, tá certo? Nós vamos fazer a parte administrativa, né? Tem que preencher alguns documentos de avaliação, mas, assim, é muito importante a gente destacar um projeto que terminou agora dia 30 de setembro de 2020, começou em 2014, que foi junto com a CAPES, como a Joyce apresentou, né, Joyce? Que se chama o Projeto de Cooperação Acadêmica entre a USP, a UFRN e a Federal de Pernambuco, e nós desenvolvemos a parte de processos fotoquímicos. No caso da Joyce, da Raíssa, da Vivian, da Rayane, foram processos ativados com catalisador, né? Não foi com luz, mas eles são projetos não convencionais. E nós já temos desenvolvido esse projeto, até a própria Magna, a professora Magna também trabalhou com a gente desde o ano de 99, já completa 21 anos já essa parceria que nós temos com a USP, com Pernambuco, e de certa forma nós desenvolvemos uma cultura, né, de analisar os tratamentos de resíduos, né, tanto na parte de efluentes líquidos, né, aquosos principalmente, como também nesse período aí dos últimos, acho que na ordem de 8 anos, da parte do solo. Então, nós temos um MBA, né, Joyce? Eu não sei se você tiver interesse, você pode fazer. A Raíssa também, todos estão abertos, né? Nós temos um MBA com a USP, nessa parte de subsuperfície, foi ministrado um curso agora em janeiro. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de ouvir no seu TCC, Joyce, era uma comparação entre os teus resultados, que são processos oxidativos avançados, né, não convencionais, com um processo, talvez até oxidativo avançado também, mas com outra técnica, né, para a gente ter uma ordem de magnitude, né? O quanto você chegou a ordens de 80%, o quanto que a literatura apresentou. Você tem essa magnitude desse valor? Professor, a magnitude da gradação do benzopireno da literatura era sempre muito alta. O benzopireno, ele conseguia ser degradado, tipo, até, dependendo também das concentrações de oxidante e de catalisador, quase que praticamente. Certo. Mas no solo? Aí, sim, no solo. Nos estudos que eu observei. Certo. Por isso que quando o nosso degradou bastante, eu fiquei feliz porque realmente dava para ver semelhança. Então tá, então chegou nos valores da literatura, não foi? Sim. Tá certo. Agora, lógico, tem que ter então uma análise das condições, né, que vocês usaram frente da literatura, de repente quantidade de oxidante, essas coisas, né, que vocês otimizaram, não foi? Então isso é muito bom. Outra questão é a escolha do benzopireno, o motivo, acho que você justificou, mas uma perguntinha na apresentação. Ele é menos denso ou mais denso na classificação? Ele é mais denso. Mais denso, perfeito. Então, e aí,
uma outra questão dos postos de gasolina, né? Que saiu uma normatização, o pessoal do NUPRA, o pessoal o pessoal do laboratório de combustíveis também, lá na Química, que os reservatórios dos combustíveis deixaram de ser de metal, agora passaram a ser de fibra. Então, assim, de certa forma, os mais novos, né, estão com essa menos possibilidade, né, de contaminação. Mas também pode trincar essas coisas devido ao tempo, etc. Então, isso é uma coisa que está acontecendo e que ainda vai demorar, tá certo, para todos os postos atenderem essa requisição. Então, o problema é muito eminente, tá certo? É muito presente, em particular no nosso solo, que é permeável, não é? Então, assim, analisando a baixa solubilidade em água, certo? Uma das questões que eu acho que a Rayane está estudando é a gente fazer experimentos de comportamento de fases. Você apresentou, né, que ele dá 10 a menos 3 ppm de solubilidade. A ordem de magnitude do benzopireno em água é muito baixa. Então, por exemplo, quando você gera o persulfato, em meio aquoso, tá certo? Para você ter esse radical persulfato atacando o teu benzopireno lá na fase sólida, então ele vai ser um fenômeno de superfície e que é dificultado, tá certo? Então, assim, os estudos do comportamento de fases e também em escala, vamos dizer, de laboratório, uma coisa talvez até sem a presença do solo, uma mistura multicomponente, para estudar o comportamento de fase, para ver como está sendo o mecanismo desse ataque, tá certo? Que é um mecanismo de superfície. Outra questão que eu fiquei em dúvida, eu queria perguntar na sua curva de calibração, você não fez em meio aquoso, fez? De 50 Não. Isso. Qual foi o meio? Acetonitrila. Acetonitrila, que foi o mesmo meio do HPLC. Da extração. E também na própria fase móvel, não é? É isso? Sim. Perfeito. Sim. Então, assim, a análise que vocês fizeram em cima da fase sólida é muito, muito pertinente, tá certo? Então, a fase vapor e a fase líquida, elas não vão comprometer muitos resultados, como vocês fizeram só com benzopireno. Outra pergunta, vocês tinham o padrão do benzopireno para o HPLC? Vive adquiriu, professor. Ah, perfeito, perfeito. Isso é muito, muito fundamental. Muito Está legal. lá ainda, bem bonitinho. Muito legal. Outra falta que eu tive na sua apresentação foi o que é CETESB? Eu não coloquei não, né, professor? A Não. Companhia de Exatamente. Acompanhamento Ambiental de São Paulo. Exatamente. E também o APA, né? A agência A agência dos americana. Estados Unidos, Eu né? coloquei lá no trabalho, mas eu não coloquei no slide. Mas assim, como a própria Magna falou, não é tão importante. Mas às vezes quando se aquilo repete muito, tá certo? É interessante falar, não é? Tá certo? Tá bom. Então, por exemplo, o teu coeficiente de variação, que deu na ordem de 20%, não é verdade? Ele te expressa o erro que você obteve. Então a professora Magna e também a Rayane explicaram isso. Você fez uma análise estatística muito bem feita e a parte de solo exige muito essa parte estatística, certo? Porque a gente lida com altos índices de incerteza, tá certo? Então, essa análise, nós temos que ser, assim, sob o ponto de vista de engenharia, né, muito criterioso. Porque você está, por exemplo, analisando, como eu expliquei, um conjunto de dados de equilíbrio de fases, do comportamento do teu sistema com um sistema controlado, você vai ter um erro da ordem de 5%, de 2%, de 3%. Mas quando você está com solo, que é uma mistura multicomponente, tá certo? Com um elenco enorme
de substâncias uma variabilidade alta, então o que você obteve do coeficiente de variância de 20% é um valor que se tem que trabalhar. Não dá para melhorar mais que isso, entendeu? E aí quando você foi para as suas curvas, uma forma de avaliar são os números de 9 que tem do coeficiente de correlação, que é do coeficiente linear. Então você obteve 3 noves. Então isso denota a qualidade, como a Essia falou, né, dos teus experimentos, do teu trabalho, certo? Sob o ponto de vista do planejamento experimental, certo? Nós fazemos experimentos preliminares. E foi muito legal, a professora Magna comentou, né, que você tomou, mesmo fazendo um modelo que não foi preditivo, você usou esse modelo preditivo como referência para tomar as decisões a seguir, certo? Isso é muito interessante. E também existem experimentos preliminares que dão fundamento também para você, certo? Então, as decisões não foram de qualquer maneira, certo? Então, aqui eu coloquei essa questão do mecanismo, tá? Para a gente pensar. Não sei se a Vivian ainda está presente, acho que ela saiu, mas a Rayane está aí, né? É interessante a gente pensar que é um mecanismo de superfície, certo? Que você gera o radical e esse radical vai atacar o teu contaminante na superfície do solo lá, tá certo? Do solo, né? E pronto, esse radical tem potencial oxidativo, ele vai decompor. Mas a gente não pode fundamentar com a dissolução do teu contaminante no meio aquoso, e sim com o ataque do persulfato direto ao contaminante. Eu não sei se eu estou falando errado, Rayane. Eu acho que essa é uma questão de transferência de massa que a Marilda está pedindo para você estudar, né? Nos fluxos, né? Então, além do escoamento, também do mecanismo de reação, entendeu o que eu estou falando? Então, assim, tem coisa para estudar e vocês abriram horizontes. Então, o laboratório vai ficar, vai continuar organizado, sabe, Magna? Professora Magna, elas organizaram muito bem o nosso sistema de análise. Nós temos, assim, todos os, por exemplo, pipeta, a infraestrutura de bancada, a metodologia, que é o principal, né, foi desenvolvida e está documentada também. Então, assim, o laboratório, viu, Joyce, está aberto para continuar o trabalho. Pesquisa não é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona, tá certo? Então a gente tem sempre coisa para estar desenvolvendo, e eu quero deixar assim meu parabéns pela equipe. Nós trabalhamos no modo de família. Eu acho que esse é um mérito do grupo, né? Já vem do professor Cláudio, que foi o coordenador geral desse projeto. Nós estamos prestando conta agora. Ele continua com os braços abertos para nós continuarmos fazendo pesquisa. A própria Gabriela Palpites é orientanda dele, tá certo? A professora Marilda também, que está coordenando esse MBA. Então nós conseguimos absorver a cultura. Eu até diria que em muitas ocasiões nós temos até sendo, vamos dizer, os inovadores do que está sendo apresentado, tá? Em termos de laboratório aqui na UFRN, às vezes a gente está até na frente da USP. Eles nos deram o caminho das pedras, mas nós conseguimos agora desenvolver muita coisa. Então, o que eu gostaria muito, sabe, Rayane, tem a Tamie, que não está agora aqui presente, de nós preservarmos a cultura aqui no laboratório, que tudo foi construído pela Vivian, pela Rayane, né, a Joyce e a Raíssa também, tá certo? A gente, da Ladieda, a gente dá continuidade às atividades do laboratório. Então, foi um projeto aprovado pela Propesc, então gostaria de manter isso. E assim, Joyce, eu queria deixar a palavra com você agora para você dar os agradecimentos finais, e a gente, eu pedi para a Rayane e a Magna para me enviar o documento com as notas, tá certo? E com a assinatura para mim poder finalizar, tá certo? O documento para enviar para o Rayane, não é isso?
Só antes de já falar, eu já enviei, professor. O primeiro que eu enviei foi errado. Eu tinha enviado a ficha sem nota. Depois eu enviei, tem 2 e-mails com as notas, viu? Muito obrigado. E já enviei para nós também o documento. Muito obrigado. Muito obrigada, Magna. Nada. Então, Joyce, vamos lá. Vou aqui agora a minha, tá? Tá bom, obrigado. Mas pode deixar que eu já depois me organizo com a Joyce, eu passo a documentação para ela se tiver. E por favor. Aí depois, a última que reúne todos, o senhor manda novamente para a gente assinar, né? Então, se você me mandar o documento com a assinatura, eu organizo esse com todos e já coloco a assinatura, tá? Fica mais fácil. E assim, e com respeito aos comentários, né? Por favor, enviem, né, Joyce? Pra gente poder. Com certeza. Pra gente poder estar contemplando no documento final. E a Vivian, que não está hoje, infelizmente, para poder acompanhar também essas revisões e a gente enviar para o repositório, viu, Joyce? Porque acaba ficando público, né? Então, assim, é um público que está na tua responsabilidade já, né? Como engenheira. Então, aquilo vai ficar... Amanhã você quer falar o trabalho que você fez, vai estar disponível tanto no site do NUPEG, quanto também nesse repositório da UFRN, a monografia e o TCC, respectivamente. Eu tenho só que agradecer mais uma vez ao professor Oswaldo pela oportunidade, pela disponibilidade do ambiente, tudo que a gente tinha, que precisava, graças a Deus, sempre nós conseguimos. Agradecer a Rayane, a Vivian, né, que teve que sair, a Raíssa, que sempre estiveram lá comigo, me ajudando em tudo. A professora Magna e a Rayane, mais uma vez, por participarem da banca. E a todos os meus amigos, a Essia, a Thalita, a Raíssa, acho que é meu irmão, meus pais que estão assistindo, Kelvin, a todo mundo por estar aqui me prestigiando, de certa forma. Só agradecer mesmo. Muito bem. Muito obrigado. É um momento muito bonito, tá certo? Dar os parabéns para os seus pais. Fantástica formação, né? Porque a formação vem de casa, né? E aqui na UFRN a gente só complementa, né? Assim, e sim. Parabéns, desejar muito sucesso, Joyce. Muito sucesso para tua carreira, viu? Saiba que aquele que abriu o Mar Vermelho é poderoso para abrir caminho onde não há caminho. Então fique firme, acredita, tá certo? Que vai dar tudo certo. Eu vou chorar. Eu sempre choro. Isso mesmo, viu? Parabéns também pro seu namorado, tudo. Sucesso. Ele entrou rapidinho, que ele tá em aula. Tá certo. Muito parabéns. E obrigado, professora Maga, professora Rayane também. Obrigada, foi um prazer, viu? Parabéns, Joyce. Obrigada, Magda. Foi um prazer. Muito parabéns mesmo. Curta essa parte. Foi muito gostosa. Que a gente finaliza um projeto, finaliza uma graduação e tem aquela sensação boa de dever cumprido, né? Muito bom. Isso mesmo. Então eu vou encerrar aqui e vou manter contato para fazer o documento, viu? Tá bom. Obrigada.